Desde criança, eu sempre gostei muito de saber do porquê das coisas, da natureza, sabe? Gostava muito de brincar com as plantas, a brincar. Eu tinha um microscópio de criança que me deram de presente e eu o tempo todo ficava olhando, por exemplo, os pezinhos das baratas embaixo do microscópio. Eu botava o cabelo meu no microscópio e era um microscópio de tipo esses que vendem para crianças. Então eu adorava fazer isso. Então essa foi como minha iniciação nesse gosto pela ciência. Eu desde criança eu era assim, eu gostava de saber como que eram as coisas, que porquê das coisas. Eu sou colombiana. Eu sou química, eu fiz química na Universidade del Valle, em Cali, Colômbia. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui na Universidade de São Paulo, para eu ter melhores conhecimentos na área que eu sempre gostei, que foi bioquímica. Então eu tive essa oportunidade, eu vim aqui, eu adorei a experiência, aprendi muito. O professor, meu orientador agora de doutorado, o professor Salinas, ele me abriu as portas do seu laboratório e consegui aprender muito, e agora com isso estou fazendo doutorado. Então esse foi o meu caminho desde da minha carreira. Minha pesquisa, eu trabalho com duas proteínas. São duas proteínas que fazem parte de um complexo multiproteico em bactérias, um sistema de secreção. E essas proteínas ajudam no transporte de moléculas entre o meio exterior e a bactéria. Então, a minha parte do trabalho é tentar descobrir como essas proteínas interatuam entre si, qual é o mecanismo de interação, o que é importante para que o complexo consiga funcionar bem. Então, nós utilizamos RMN, ressonância magnética nuclear, que é uma técnica que nos ajuda a obter informação tanto estrutural como de dinâmica de proteínas. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Primeiro que tudo, a gente precisa ter a amostra, ou seja, a proteína. Então, eu estou envolvida no processo de purificação de proteína, de produção da proteína. Depois que você tem a proteína, já é a amostra. Então, aí nós colocamos a amostra num tubo de RMN e a gente vai lá no aparelho e faz as medidas, e depois a gente analisa os dados que a gente obtém do espectrômetro do RMN. Então, essa bactéria que eu estou falando, que tem essas proteínas, que tem esse complexo multiproteico para transporte de substâncias, essa bactéria afeta os cítricos. Então, essa bactéria, por exemplo, causa uma doença que se chama cancro cítrico, que afeta, por exemplo, laranjas. E isso diminui a qualidade do fruto, produz lesões na planta, no fruto. Então, todos os pequenos estudos que a gente faz para conhecer melhor como que o mecanismo funciona são importantes para uma eventual solução a esse problema. Então, para nós saber como parar aquele problema, como solucionar esse problema, nós primeiro precisamos saber como que ele funciona, como ele está formado, quais são as partes dele. Então, essas são as pequenas contribuições que nós fazemos à pesquisa. Eu posso dizer que minha melhor influência foram meus pais. Meus pais sempre me inculcaram ter curiosidade pelas coisas, me inculcaram ser perseverante no que eu queria, sempre me apoiaram em tudo que eu queria fazer. Então, eles foram minha maior influência e inspiração. A ciência, um fato é que ela ajuda muito no desenvolvimento de um país. O Brasil tem, nas últimas décadas, investido bastante em ciência e tecnologia, e isso é refletido
na produção científica que tem no Brasil, em todas as trocas culturais que têm trazido isso. Por exemplo, eu nunca no meu país, lastimosamente, poderia ter estudado como estou estudando agora, com todas as vantagens que eu tenho aqui. O Brasil tem me dado muito. Por exemplo, no meu país é difícil fazer um mestrado, um doutorado, se você não tem as condições econômicas. O Brasil me acolheu, me ajudou muito, me brindou essa oportunidade para eu poder cumprir meus sonhos. E tudo isso é pelo fato de que o Brasil tem investido tanto em ciência e tecnologia que conseguiu ou permitiu essa troca também cultural, que também acho importante. Bom, primeiro, ter paixão, não sei se fala paixão, tem paixão pela ciência, porque não é algo fácil, você sempre vai, quase sempre você achar muitos problemas, as coisas não vão dar certo de primeira, então você tem que perseverar, tem que estar ali, fazer de novo e confiar em suas capacidades e ter amor pela ciência. Então, eu acho que a melhor coisa que posso aconselhar, o melhor conselho é isso, é ter amor e ter perseverança.